Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Hoje a gente vai começar a meditar em Atos capítulo 11. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos capítulo 11, a partir do versículo 1, e hoje a gente vai ler só até o versículo 3, bem rapidinho aqui. Está escrito assim: Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Só até aqui, só até o versículo 3. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, santo e poderoso, justo juiz, Tu és perfeito. Eu peço, Senhor, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, perdoa os nossos erros, as nossas iniquidades. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor, porque nós ainda falhamos. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia, te agradeço pela Tua graça, te agradeço pelo Teu amor, te agradeço porque mais uma vez o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado, tem nos protegido, nos livrado do mal, porque o Senhor tem nos ajudado, porque o Senhor tem nos ensinado a Tua palavra, porque o Senhor tem nos mostrado, Senhor, como nós devemos agir e reagir e pensar através da Tua palavra, através daquilo que o Senhor coloca nos nossos corações. Por isso eu te agradeço. Peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa que está acompanhando esse podcast hoje, que o Senhor nos ajude hoje, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. Peço que o Senhor nos direcione, peço que o Senhor nos guie, nos ensine o que nós devemos falar e quando falar. Em nome de Jesus, que o Senhor vá trabalhando no nosso caráter e no nosso dia, para que durante o dia de hoje nós glorifiquemos o Teu nome. Abençoa-nos hoje, Senhor. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Galera, só 3 versículos aqui, né? Mas antes da gente continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa o seu curtir aí, ou no Spotify, ou no YouTube, onde você estiver ouvindo, assistindo. E também, principalmente, compartilha o AB7 com outras pessoas, para que outras pessoas possam fazer o seu devocional diário também. Então, aqui nesse texto, né, Pedro tinha tido visão, Pedro vai até a casa de Cornélio, Pedro fala um pouco com eles sobre Cristo, eles recebem o Espírito Santo enquanto Pedro ainda falava. E daí os judeus, né, os convertidos, claro, né, os cristãos judeus, eles ouvem falar disso e falam: olha, você foi na casa de gentios, não pode ir na casa de gentios. A frase que eles falam é: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Até aqui a igreja já havia experimentado alguns batismos e conversões de outras pessoas, né? Filipe tinha ido ministrar para o eunuco etíope, mas esse eunuco etíope era convertido ao judaísmo, né? Tá claro isso ali no texto. Daí depois a gente tem Filipe indo falar com os samaritanos, né? Também tem ali essa passagem ali que ele prega lá em Samaria, alguns se convertem. Em Samaria era um povo que eles não eram bem quistos pelos judeus, mas tinham ali uma linhagem dentro de Israel, né? Vinham da linhagem de Israel. Aqui Cornélio era realmente o primeiro gentio incircunciso que se convertia e era batizado e recebia o Espírito. Então, os cristãos ali, os judeus convertidos, eles falam: olha, Pedro, por que você foi comer na casa de gentio incircunciso? Não pode fazer isso. Engraçado, né, galera? Não deram muita chance para Pedro falar. Quando eu li esse texto, eu percebi isso. Fizeram uma pergunta válida, né? A pergunta deles é: você entrou... A afirmação, não foi nem uma pergunta, né? Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. A afirmação era verdadeira. A afirmação era verdadeira. Ele entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Mas eles não deram a chance de Pedro explicar. Eles afirmaram. Eles não perguntaram o porquê Pedro havia feito isso. Eles não questionaram se aquilo era verdade, porque eles tinham ouvido falar aquilo.
não questionaram se era verdade, eles simplesmente afirmaram a verdade, eu sei, mas afirmaram muito num tom aqui acusatório. Quando você lê o restante do texto, você percebe que foi num tom muito acusatório. Quantas vezes a gente não faz isso, né, galera? Principalmente aí com os nossos amigos mais próximos, os nossos cônjuges. Quantas vezes antes de questionar a gente não forma a nossa opinião e acaba reagindo da maneira errada ou pensando da maneira errada, formando a opinião dentro de nós antes de questionar, antes de perguntar, antes de entender um pouco mais a situação. Tanto que nessa situação aqui, Pedro rapidamente explica o que aconteceu. Ele conta a história ali, ele repassa a história de Cornélio, né? E as pessoas falam, tudo bem. Se foi isso que aconteceu, que legal. Olha que coisa boa. Resolvido muito rapidamente, simplesmente deixando a pessoa falar. Eu sei que não é algo exatamente assim, nossa, que mensagem poderosa do Espírito Santo que tocou, que mudou a minha vida, mas é muito importante que a gente pense nisso como cristão, galera. Porque isso fala muito do amor ao próximo. De antes da gente julgar, a gente ouvir. É muito fácil julgar a pessoa que está presa num vício, pecando. Muito fácil julgar. Mas o que levou essa pessoa até aquele momento? O que levou essa pessoa até aquele estado? Quando a gente entende o que levou a pessoa até aquela situação, a gente se conecta mais facilmente com ela e o amor ao próximo é praticado sem tantas barreiras, né? Porque os nossos preconceitos criam muitas barreiras para o amor, galera. E aqui o que estava acontecendo é que eles nem deram ouvidos para Pedro, eles já acusaram. E às vezes a gente faz a mesma coisa, os nossos preconceitos fazem com que a gente crie julgamentos na nossa cabeça que colocam as pessoas num determinado lugar. E isso não facilita, isso gera barreiras para o nosso amor. Então que caiam as barreiras que impedem o amor, que a gente comece a se conectar mais com as pessoas, dando as chances delas falarem, ouvindo mais, falando menos, para que a gente possa, então, realmente amá-las, realmente entender o que levou elas até aquela situação, mesmo que a gente não concorde com a situação, que a gente sempre esteja pronto para ouvir. A palavra fala isso, né? Que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para se irar. A gente lê isso lá em Provérbios, estou bem certo disso. Em Provérbios, a gente lê isso, né? Que todo homem seja pronto para ouvir. E aqui a gente vê um exemplo onde eles não foram, né? Judeus conheciam essa passagem, inclusive, né? Da sabedoria, mas não praticaram isso. Então que nós sejamos pessoas que estamos prontas para ouvir e que demoramos muito para nos irar e que praticamos o amor ao próximo verdadeiramente, independente do que ele tenha feito, do que essa pessoa tenha feito e de quem ela seja. Vamos dar ouvido para as pessoas, galera. E julgar menos e ter menos preconceito, mas entender o que levou as pessoas até aquele lugar. A mensagem de hoje é essa: pratica isso com seu cônjuge se você é casado, pratica isso com seus pais se você é filho, com seus filhos se você é pai. Dá para praticar isso a partir de agora. Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.